Bom dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de ouvir a palavra do Senhor. E hoje nós vamos ouvir no livro de Apocalipse 13 a 16. Vamos lá. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças com 10 coroas, uma sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada, contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Capítulo 14. Então olhei, e diante de mim estava o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam escrito na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som dos céus como de muitas águas e um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144.000 que haviam sido comprados na terra. Então são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos, e seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculadas. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha à mão o evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes de água. Um segundo anjo os seguiu, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber sua marca na testa ou na mão, também beberá o furor da ira da mão do Senhor, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira.
Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobre para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para o que recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouviu uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentados sobre a nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com a coroa de ouro na cabeça, uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz, que estava sentado sobre a nuvem: tome sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha foice afiada: tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas, as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Capítulo 15. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso: 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completam a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, em pé junto ao mar que tinham vencido a besta, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à sua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Depois disso olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheios da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Capítulo 16. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e esse se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu, o santo de Deus que eras, porque julgaste essas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram a arrepender-se e glorificar
Ao quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas de tanta agonia. Os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar em que hebraico é chamado Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como este desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes e as cidades das nações desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindos do céu, enormes pedras de granizo, cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. No dia de hoje, lemos muitas coisas duras, mas eu quero chamar a atenção sobre o amor do Senhor. No capítulo 13, ele fala que existe um livro da vida e que aquele que tem o nome do livro da vida não vai passar por essas dores citadas. Depois ele fala que aqueles que receberem a marca na mão direita ou na testa, a marca da besta, não vai poder vender, não vai poder fazer nada. Esse dia vai chegar porque a palavra inteira, de capa a capa, é verdade. E a palavra de Deus está falando aqui no capítulo 13 de Apocalipse, que virá um dia em que o inimigo, com alguma desculpa tecnológica, com certeza, eu imagino, vai colocar uma marca, que você vai precisar dela para comprar ou para vender, para fazer qualquer coisa. E essa marca será na mão ou na testa. Se um dia você vivenciar isso, lembre-se dessa palavra e não receba essa marca. Essa é a marca da besta. Mais à frente ele fala no capítulo 14 sobre um terceiro anjo e fala também sobre a marca na testa ou na mão. E que quem receber essa marca vai receber o furor de Deus, porque essa marca é a marca da besta. E assim vão sendo derramadas coisas dolorosas, e aqueles que tinham a marca da besta é que sofriam essas coisas malignas. Mas mais à frente, no capítulo 16, ele fala que, contudo, ainda houve a possibilidade de um arrependimento, mas as pessoas se recusaram a se arrepender das suas más obras e glorificá-lo. Então veio o quinto anjo. A palavra de Deus fala que o Senhor vem como ladrão, porque ele vem no momento em que nós não esperamos, para buscar a sua igreja, para levar aqueles que têm o nome no livro da vida a viver uma vida onde não há tristeza nem dor. E no capítulo 16, no versículo 15, ele fala sobre isso. E ele fala: feliz aquele que permanece, que conserva consigo as suas vestes. Vestes brancas, vestes que o Senhor nos dá quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Precisamos conservar essas vestes brancas. Precisamos viver uma vida com a presença do Senhor. Que cada vez que você escuta a palavra do Senhor, a sua fé seja fortalecida. Que cada vez que você escuta a palavra do Senhor, o seu espírito seja alimentado com a palavra do Senhor. E que você possa decidir a cada dia algo novo que você estiver aprendendo. Não deixar entrar de um lado e sair do outro. Mas viva a palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz.
Terminamos por hoje. Deixe o seu like em cada vídeo que assistir. Compartilhe para que possamos fortalecer a fé de muitos irmãos com a palavra viva do Senhor, que é o alimento do nosso espírito. Um grande abraço e até amanhã!